Meus irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui e estar estudando as Santas Escrituras com vocês. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. E hoje no Salmo 69, graças a Deus, você que tem a sua Bíblia, já pega e vamos acompanhar comigo o Salmo 69. A minha versão é a versão NVI. Primeiro vocês sabem que eu leio o Salmo, depois eu venho comentando com vocês. Salmo 69 é um Salmo de Davi. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 15 hoje, para não ficar tão cansativo, para não ficar tão longo o vídeo. Vamos dividir em partes, como eu sempre faço, né? Salmo 69, você que tem a sua Bíblia já pega e acompanha comigo, do versículo 1 ao 15. Salmo 69, versículo 1. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo, não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo, muitos os que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver o que não roubei. Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus. A minha culpa não te é encoberta. Não se decepcionem por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não se frustrem por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois por amor a ti suporto zombaria, e a vergonha encobre o meu rosto. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe, pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombaria. Quando ponho vestes de lamento, sou objeto de chacota. Os que se ajuntam na praça falam de mim, e sou a canção dos bêbados. Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a ti a minha oração. Responde-me por teu grande amor, ó Deus, com a tua salvação infalível. Tira-me do atoleiro, não me deixes afundar. Liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre mim a sua boca. Só até aqui. O primeiro versículo que eu já quero comentar com vocês, na verdade são os primeiros versículos, é do versículo 1 ao versículo 4, onde o salmista e o cântico de Davi vai dizer: Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo, não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo, muitos os que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver o que não roubei. A gente vê aqui Davi sofrendo muita injustiça e perseguição. Dá para se perceber que Davi aqui está passando por uns momentos de adversidade, onde ele sofre muitas provações. E as pessoas rejeitam ele. Ele é perseguido, ele é humilhado. E ele é acusado sem ter feito nada. Ele vai dizer aqui, no versículo 4, muitos são os que me prejudicam sem motivo. Sou forçado a devolver o que não roubei. A gente vê aqui Davi sofrendo muita injustiça. E a gente já lembra do Senhor Jesus. Com esse salmo eu consigo me lembrar de Cristo e dos sofrimentos que ele passou nessa terra.
E pensando nessa linha de raciocínio, a gente consegue perceber que nós não somos diferentes de Cristo. Como nós somos discípulos do Senhor, nós nessa terra vamos viver adversidades, provações e vamos ser rejeitados constantemente, porque o nosso Mestre, o Senhor, ele foi rejeitado, sofreu perseguição e o Senhor sofreu muitas dores, muitos males. É claro que a gente não vai passar exatamente pelo que o Senhor Jesus passou, mas a gente aqui vai ter nossa própria cruz. Nós vamos ter nossas próprias provações. Aqui Davi, ele se encontra assim como Cristo, assim como os discípulos do Senhor, como eu, como você, em momentos de perseguição onde ele é acusado injustamente e ele é perseguido sem ter feito nada. Muitas vezes a gente vai passar por isso porque é a nossa cruz e porque nós precisamos ser moldados pelo Senhor e aprovados por Deus em certas áreas da nossa vida. E o Espírito Santo de Deus, ele me lembrou de uma passagem que se encontra em João 15, versículo 20. Vai estar escrito: lembre-se das palavras que eu disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Então você vai ver que é o próprio Senhor Jesus falando e ensinando para os seus discípulos. Se perseguiram ele, vão nos perseguir. Se ouviram a palavra dele, também vão ouvir a nossa palavra através do Espírito Santo. Então, muitas vezes, Deus sim vai nos fazer passar, permitir que nós venhamos a passar por adversidades, por provações, por perseguições injustas, onde nós não fazemos nada, mas as pessoas nos perseguem por obedecer a Deus, por estar vivendo nos caminhos do Senhor do jeito que Ele quer, no relacionamento com Cristo. Nós vamos passar por adversidades para que nós venhamos a ser cada vez mais dependentes de Deus e venhamos a matar nossa carne para que nosso espírito viva e para que nós venhamos a conseguir alcançar a salvação dia após dia e viver no reino dos céus com o Senhor. Então tenha consciência de que você não está sozinho. Tenha consciência de que Davi passou por isso. Muitos servos do Senhor na Bíblia e no dia a dia passam por isso, por provações. Nós não estamos sozinhos, nós vivemos provações, cada um individualmente, de acordo com o nosso chamado. O que o Senhor, Ele é lindo demais, porque Ele vai nos dar galardão por nós perseverarmos. Nós que não merecíamos nada, nem a salvação, o Senhor vai nos dar galardão porque nós perseveramos, porque nós obedecemos à vontade dEle, permanecemos firmes por amor a Cristo. Então fique firme, você não está só. Eu tenho provações, como a gente pode ver exemplos na Bíblia, também servos de Deus, muitos tiveram provações. Eu tenho certeza que muitos do povo de Deus são remanescentes e estão passando por provações nesse momento. E nós precisamos permanecer firmes com o relacionamento com Cristo, para que nós venhamos a passar pelas provações e sermos aprovados, para que nós fiquemos fortes na graça e no Espírito Santo de Deus. Próximo versículo que eu quero comentar com vocês é o versículo 5, onde vai estar escrito: tu bem sabes como fui insensato, ó Deus. A minha culpa não te é encoberta. Aqui nós podemos ver dois pontos importantes. Primeiro, Davi, ele não encobre as suas culpas, as suas falhas e os seus pecados ao Senhor. Sempre que nós falhamos, nós precisamos ir ao Senhor e confessar, trazer para a luz o que está nas trevas. Davi, ele confessa, ele não encobre, ele não esconde nada de Deus. A importância de nós termos um coração limpo, transparente e sincero com Deus. Segundo ponto que a gente pode perceber nessa passagem, Davi, ele está sofrendo aqui nesse salmo, nessa parte, por consequência de algumas coisas que ele praticou, algumas falhas que ele errou. Então, nós muitas vezes sofremos coisas por pecados nossos, por falhas nossas. É claro que quando nós somos conhecedores, o Senhor nos castiga, há consequências, porque Ele é o nosso Pai. Ele quer nos ensinar e nós temos que nos esforçar para viver o certo. É claro que não somos proibidos de falhar, mas há pecados que nós podemos evitar.
E Davi ele está sofrendo aqui muitas vezes perseguições por pecados e coisas que ele cometeu, consequências de coisas que ele podia ter evitado. Então muitas vezes Deus nos prova para nos fortalecer, e muitas vezes a gente também pega a prova com a nossa própria mão. A gente sofre consequências de coisas que poderiam ser evitadas. Então Davi, nesse versículo 5, ele deixa claro que ele foi insensato e que a culpa dele diante de Deus não está encoberta. Próximos versículos, versículo 6. Não se decepcionem por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não se frustrem por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel. Aqui a gente pode ver que você sempre vai ser referência para alguém. As pessoas sempre te observam. Se você parar, muitas vezes alguém que te observa, alguém que te admira e você nem sabe, vai parar também. Porque nós somos observados o tempo todo, nós precisamos nos manter firmes, porque Davi ele vai falar aqui: Senhor, que os que esperam em ti não fiquem decepcionados por minha causa, porque ele era um rei. Ele sabia que ele tinha uma posição onde as pessoas observavam ele, e ele era admirado, provavelmente por pessoas tementes também a Deus. Pessoas que temiam a Deus, viam o Espírito Santo na vida dele, viam a presença de Deus na vida dele. Então ele sabe porque, por causa desses erros que ele cometeu, por causa das falhas que ele cometeu, as pessoas provavelmente podiam olhar para ele, se decepcionar com o Senhor, porque ele era um remanescente, ele carregava a presença, e as pessoas viam ele como uma referência de Deus, do próprio Deus. E ele sabia que ele representava algo muito importante na terra. Então, quando nós buscamos andar irrepreensivelmente na presença de Deus, e as pessoas veem a nossa vida como uma referência, e nós erramos, falhamos, caímos em pecado, muitas vezes a pessoa vai ficar decepcionada e falar: se ele errou, se ela errou, quais são as minhas chances? Será que realmente Deus existe? Satanás tenta colocar essas dúvidas nos corações das pessoas através das nossas falhas, dos nossos erros. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós precisamos ser perseverantes, por amor das almas que nos observam também, para que nós venhamos ser um exemplo, uma inspiração, uma pessoa que as pessoas olhem e falam: eu te admiro, porque você é temente a Deus, porque você é irrepreensível na presença do Senhor, porque você verdadeiramente tem um relacionamento com Deus, porque eu vejo Deus na sua vida. Isso também é um ponto muito importante da gente se observar nesse versículo. Versículo 8 e 9 vai estar escrito: sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Versículo 10. Até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombaria. É o que eu falei. Nessa terra nós vamos sofrer muitas perseguições, calúnias, e vamos passar por provações, para que o Senhor prove a nossa fidelidade, o nosso amor, e para que sejamos fortalecidos para o próximo nível, a próxima fase. E se o Senhor sofreu perseguições, se o Senhor sofreu calúnia, zombaria, nós, como discípulos do Senhor, consequentemente também vamos sofrer, porque esse mundo rejeita Deus, rejeita os filhos de Deus, rejeita a presença de Deus. Então, na verdade, até quando a gente passa por situações que está tudo muito bem, eu fico eu estranho, eu fico assim meio desconfiada. Será que eu estou no caminho certo? Quando nós estamos passando por perseguições, por provações, nós estamos no caminho certo. Nós estamos sendo provados e estamos sendo refinados pelo Senhor, para que nós venhamos também a ter um relacionamento fortificado com Deus. Pela palavra de Deus, nós podemos perceber que não estamos só. Davi passou por isso, o Senhor passou por isso, Moisés passou por isso, e Josué e vários líderes, várias pessoas passaram por rejeição, por zombaria,
por chacota, as pessoas duvidam, as pessoas perseguem, escarnecem. E isso prova que o Senhor está conosco, que nós estamos no caminho certo. Porque se Satanás e nossos opositores não se levantarem contra a nossa alma, certamente tem alguma coisa errada, porque nós estamos batendo de frente com o império das trevas, de frente com esse mundo. Então é normal, é natural que isso tudo venha sobrevir, venha acontecer conosco. Versículo 13, 14 e 15 vai estar escrito para terminar. Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a Ti a minha oração. Responde-me por Teu grande amor, ó Deus, com a Tua salvação infalível. Tira-me do atoleiro, não me deixes afundar. Liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre mim a sua boca. A gente pode ver aqui que Davi, mesmo sofrendo tudo isso, ele não se magoou com Deus, ele não ficou se questionando por que isso está acontecendo comigo, ele não ficou murmurando com a dificuldade das circunstâncias que ele estava vivendo, mas ele orou ao Senhor. Davi, eu admiro muito o relacionamento dele com Deus, porque eu vejo que o quanto a fé desse homem é grande, de modo que quando ele passa por adversidades, por provações, por dificuldades, ele não vê a parte ruim e ele começa a murmurar. Ele olha sempre para o Senhor e louva a Deus e ora ao Senhor, e ele afirma com convicção: eu sei que o Senhor vai me salvar desse lamaçal, desse poço, dessa dificuldade. Ele conhecia o caráter de Deus, ele tinha um relacionamento profundo com Deus, de modo que ele sabia que o Senhor tinha propósito em todas as coisas e que o Senhor ia salvar ele, e ele amava o Senhor. Eu admiro muito Davi pelo amor de Deus no coração dele, de modo que Davi ele enxergava o Senhor sempre do jeito que Deus é, amoroso, misericordioso e sempre ao lado dele. E é assim que nós devemos enxergar o Senhor também, para que nós possamos louvar no dia da adversidade, para que nós possamos entender que em tudo tem um propósito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é muito importante essa saúde no nosso relacionamento com Deus. É muito importante nós não termos dúvidas e termos uma fé inabalável no amor e no poder do Senhor sobre a nossa vida. Temos que ter essas convicções também no nosso coração. Por isso que nós devemos sempre, dia após dia, nos fortalecer no relacionamento com Deus com sinceridade de coração. Se tem uma coisa que Deus gosta, que Deus ama, é a sinceridade de coração. É um coração quebrantado, arrependido. O Senhor nunca rejeita, o Senhor não rejeitará, está escrito na palavra. Nós temos que sempre ter esse coração puro diante de Deus. Temos que orar não só de uma forma mecânica, automatizada, porque o Senhor Jesus ele vai ensinar em Mateus 6 sobre a oração. Quando vocês orarem, não sejam como os pagãos, que sempre repetem, porque eles acham que por muito ficar repetindo as mesmas coisas, eles serão ouvidos. Antes, o Senhor sabe de todas as suas petições, o Senhor sabe do que vocês vão pedir antes que vocês peçam. Então a gente vai ver que o que importa aqui não é a gente dobrar os joelhos já pensando em orar por isso, orar por aquilo, orar pelas pessoas, orar pelos hospitais, pelas prisões, pelos manicômios, pelos asilos. Isso é louvável, a gente tem que orar. Só que a gente tem que dobrar o nosso joelho, primeiramente, pensando no Senhor, pensando em ter um relacionamento com Deus. Qual foi a última vez que você realmente parou e orou pensando no Senhor, somente no Senhor Jesus, somente em Deus, olhou para Ele, não pensou em mais nada e abriu o coração? É dessas coisas que o Senhor se agrada. E é isso que nos dá força e atrai a presença de Deus para dentro do nosso interior, para dentro do nosso ser, a sinceridade de coração. Então, meus irmãos, até que me deu o Senhor, que possamos guardar essa palavra no nosso coração e buscar cada dia mais um relacionamento firme com Deus, para que nós venhamos a ser fortes nas adversidades e saiba que você não está sozinho. Muitos servos do Senhor, você vai ver na Bíblia e na nossa vida, no nosso século, muitos servos de Deus passam por provações, estão passando por dificuldades,
por coisas árduas, perseguições injustas, por amor do nome do Senhor. Essa é a nossa cruz nessa terra e esse é o caminho certo. Então sabe de que você está, tenha certeza de que você está no caminho certo. Obrigado você que chegou até esse ponto do vídeo comigo, que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine. E até o próximo vídeo, meus irmãos, se Deus quiser, fiquem na paz do Senhor Jesus.